2021, Auditor Federal de Controle Externo, TCU, Controle Externo, Auditoria Governamental. Os hiperparâmetros são parâmetros que podem ser ajustados e com isso permitir que o processo de treinamento de um modelo seja mais bem controlado. O processo de localizar e configurar os hiperparâmetros, que resultará no melhor desempenho do modelo, é chamado de A. Validação de modelo. B. Separabilidade de dados. C. Redução de dimensionalidade. D. Otimização de hiperparâmetros. E. Underfitting. Resolução A. Validação de modelo. Errado. Quando queremos validar um modelo, empregamos testes a ele para que se adeque ao mínimo possível de coerência. Para isso, podemos aplicar alguns modelos de validação, como por exemplo o K-Fold Cross Validation, que é um modelo que testa a generalização de um modelo partindo de uma base de dados informada. B. Separabilidade de dados. Errado. A separabilidade de dados, ou separação de dados, é o fato de separarmos, dentro de um conjunto de dados, os dados que serão utilizados para treinar o modelo e os dados que serão utilizados para testar o modelo. Para o conjunto de treino separamos a maior parte dos dados, o recomendado é que seja em torno de 70 a 75% dos dados. Após treinar bem nosso modelo, aplicamos os testes aos dados para saber o nível de acurácia de nosso modelo. C. Redução de dimensionalidade. Errado. A redução de dimensionalidade consiste no fato de, basicamente, diminuir a quantidade de características a serem analisadas. Isso pode ocasionar em algumas perdas de informação, porém pode acelerar o processo de análise dos dados. D. Otimização de hiperparâmetros. Correto. O que o enunciado narra é o conceito de otimização de hiperparâmetros, às vezes conhecido como ajustes de hiperparâmetros. Otimizamos os hiperparâmetros quando queremos obter um melhor desempenho no modelo. Por esse motivo, é importante que seja aplicada a otimização em modelos que já foram treinados. Podemos utilizar a otimização de hiperparâmetros quando queremos, em um modelo já treinado, obter um desempenho melhor. E. Underfitting. Errado. Underfitting acontece quando o modelo de dados não consegue entender que existe uma relação entre os dados de entrada e a saída, gerando, com isso, uma taxa de erros muito alta, tanto no conjunto de treinamento quanto nos dados que não foram analisados. Gabarito, letra D. FGV, 2023, Analista Tributário da Receita Federal do Brasil Geral. A análise de componentes principais, PCA, é uma técnica de transformação de dados que tem como objetivo encontrar as direções de maior variação nos dados, geralmente representadas pelos chamados componentes principais, e gerar novas representações dos dados. Assinale o objetivo principal dessa técnica. A. Discretização dos dados. B. Redução da dimensionalidade dos dados. C. Normalização dos dados. D. Padronização dos dados. E. Cálculo de distâncias entre os dados. Resolução A. Discretização dos dados. Errado. O processo de discretização envolve a transformação de dados contínuos em um formato discreto, agrupando valores em categorias ou buckets, transformar uma variável de idade em categorias como infantil, adolescente, adulto e idoso. Esta abordagem simplifica a análise e pode ser útil para certas técnicas de modelagem, mas não é o objetivo da PCA. Segundo a documentação Microsoft, discretização é o processo de colocar valores em buckets de modo que haja um número limitado de possíveis estados. Os próprios blocos são tratados como valores ordenados e discretos. Você pode discretizar tanto as colunas numéricos quanto as colunas de cadeia de caracteres. B. Redução da dimensionalidade dos dados. Correto. A principal finalidade da PCA é a redução da dimensionalidade. Ou seja, é uma técnica que busca representar dados de alta dimensão em um espaço de menor dimensão, preservando a maioria da variação original. Em outras palavras, a redução de dimensionalidade dos dados nada mais é do que reduzir a quantidade de variáveis distintas de cada observação ou amostra em um conjunto de dados. Dessa maneira, mediante essa redução, apenas fatores essenciais para a análise são preservados, melhorando a análise. Conforme Oliveira, B.,
A análise de componentes principais é uma técnica de estatística multivariada utilizada para analisar inter-relações entre um grande número de variáveis em termos de suas dimensões inerentes. A análise de componentes principais ou PCA, Principal Component Analysis, é uma técnica de análise multivariada que pode ser usada para analisar inter-relações entre um grande número de variáveis e explicar essas variáveis em termos de suas dimensões inerentes. Componentes. O objetivo é encontrar um meio de condensar a informação contida em várias variáveis originais em um conjunto menor de variáveis estatísticas, componentes, com uma perda mínima de informação. Para isso, de acordo com Oliveira, B., o número de componentes principais se torna um número de variáveis consideradas na análise, mas geralmente as primeiras componentes são as mais importantes já que explicam a maior parte da variação total. As componentes principais em geral são extraídas via matriz de covariância, mas também podem ser extraídas via matriz de correlação. C. Normalização dos dados. Errado. O conceito de normalização de dados é definido pela Microsoft como o processo de organização de dados em um banco de dados. Isso inclui a criação de tabelas e o estabelecimento de relações entre essas tabelas de acordo com as regras projetadas para proteger os dados e tornar o banco de dados mais flexível, eliminando a redundância e a dependência inconsistente. Ou seja, a normalização se refere a estruturar e organizar um banco de dados de forma otimizada, evitando repetições e garantindo a integridade dos dados. D. Padronização dos dados. Errado. A padronização de dados é o processo de transformar dados em um formato comum, o que permite que os investigadores façam comparações significativas. Geralmente, é uma técnica usada para colocar diferentes variáveis numa escala comum, o que pode resultar, em geral, em uma média zero e variância unitária. E cálculo de distâncias entre os dados. Errado. O cálculo de distâncias é uma métrica usada para determinar a similaridade ou diferença entre dois pontos em um espaço. Normalmente, tal cálculo é implementado mediante a avaliação da semelhança entre dois pontos usando métodos como o da distância euclidiana. Portanto, o objetivo principal da técnica de análise de componentes principais, PCA, é gabarito, letra B. FGV, 2023, analista, BBTS, perfil tecnológico. Assinale a opção que apresenta a classe da biblioteca Scikit-Learn, versão 1. 2.2, utilizado em scripts Python para implementação de análises incrementais de componentes principais. A. Scliar. Position. PCA Increment. B. Scliar. Composition. PCA Increment. C. Scliar. Recomposition. PCA Increment. D. Scliar. Decomposition. Incremental PCA. I. Scliar. Recomposition. Incremente em PCA. Como a questão é específica, e com exceção da resposta correta todas as outras alternativas foram invenção da banca aplicando alguns jogos de palavras, vamos conversar, de forma breve, sobre PCA, análise de componentes principais. Em seguida dar uma beliscada na biblioteca Scikit-Learn e por fim conversar sobre a classe Decomposition. De antemão afirmo que nosso gabarito é letra D. A análise de componentes principais, PCA, é considerada uma técnica de redução de dimensionalidade. Dessa forma, seu objetivo é transformar um conjunto de variáveis originais em um novo conjunto de variáveis, chamadas de componentes principais, que são combinações lineares asterisco das variáveis originais. Essas combinações são escolhidas de forma a capturar a maior parte da variância dos dados originais. Observação: uma combinação linear é uma operação matemática que envolve multiplicar cada elemento de um conjunto de valores por um coeficiente correspondente, em seguida, somar os resultados. Continuando nosso raciocínio, os componentes principais são ordenados de forma que o primeiro componente principal capture a maior variância possível, o segundo componente principal capture a segunda maior variância e assim por diante. Isso significa que os primeiros componentes principais são considerados os mais importantes, uma vez que eles retêm a maior parte da informação dos dados originais. Feita esta pequena abordagem sobre PCA, vamos conversar um pouco sobre a biblioteca Scikit-Learn.
Esta biblioteca possibilita o uso de ferramentas para classificação, regressão, agrupamento, redução de dimensionalidade, dentre tantas outras coisas. E para executar seu trabalho ela possui diversas classes e uma delas é a Scliar Decomposition. Nesta classe temos módulos específicos para redução de dimensionalidade, dentre os quais podemos citar o incremental PCA, que como sugerido pelo nome é utilizado para realizar análise incremental de PCA. A vantagem de utilizar este módulo é que ele permite que a análise dos componentes sejam realizadas em pequenos lotes ao invés de analisar toda a matriz, pois pode acontecer do conjunto de dados ser muito grande e não caber na memória. Por fim, a biblioteca incremental PCA acumula informações sobre os componentes principais à medida que novos mini-lotes de dados são fornecidos e com isso pode fazer o ajuste dos dados de maneira incremental para cada conjunto de dados. Assinale a opção que apresenta a classe da biblioteca scikit-learn, versão 1.2.2, utilizada em scripts Python para implementação de análises incrementais de componentes principais. Gabarito, letra D. FGV, 2022, Gestor de Tecnologia da Informação da Fazenda Estadual, Cefaz Amazonas. Certo conjunto de dados contém 10.000 observações, em que cada observação possui 10 variáveis. A análise de componentes principais, PCA, sobre estes dados apontou que a primeira componente principal é dada pelo vetor W. A esse respeito, assinale a afirmativa correta. A variância dos dados é a mesma nas direções dadas por W ou pelas demais componentes principais. B. A variância dos dados é a menor na direção de W e aumenta na direção das demais componentes principais. C. A variância ao longo da direção dada por W é igual a 1. D. A variância ao longo da direção dada por W é menor do que 1. E. A variância dos dados é máxima na direção dada por W. Resolução. O PCA é um dos principais algoritmos de redução de dimensionalidade. Sua missão principal é identificar o hiperplano mais próximo dos dados e projetar os dados ali, ou seja, ele identifica o eixo com a maior quantidade de variância no conjunto de treinamento. Como na nossa questão o vetor W foi escolhido como componente principal, isso significa que ele é nele que será projetado a maior quantidade de variância, pois ele pode, provavelmente, perder bem menos informações que as outras projeções. A imagem abaixo pode nos mostrar isso com mais clareza. A imagem à esquerda é um plano em 2D e a imagem à direita é um plano 1D, mas ambos mostram a mesma coisa. Perceba que no eixo C1 está contida a maior quantidade de variância dos dados, ou seja, a variância é máxima na direção que C1 aponta. Se trouxermos para nossa questão, o eixo C1 é o nosso vetor W. Tendo essa informação em mente, vamos às alternativas. A esse respeito, assinale a afirmativa correta. A variância dos dados é a mesma nas direções dadas por W ou pelas demais componentes principais. Errado. Conforme vimos na imagem acima, a variância dos dados na direção dada por C1, ou na nossa questão W, é mais intenso do que os outros componentes. B. A variância dos dados é a menor na direção de W e aumenta na direção das demais componentes principais. Errado. Ao contrário, a variância dos dados é maior na direção W e diminui na direção dos demais componentes. C. A variância ao longo da direção dada por W é igual a 1. Errado. Caso a variância na direção W seja igual a 1, significa que 100% dos dados estão nessa direção, o que não é verdade, pois a variância nos outros eixos apresentados, em menor número, mas estão ali. D. A variância ao longo da direção dada por W é menor do que 1. Errado, partindo do princípio que 1 é igual a 100% e que nem toda variância está atrelada à direção W, de alguma forma podemos dizer que a variância na direção apontada por W é menor que 1. Ela pode ser 0. 99, 0. 90, 0. 84, 0. 75 e por aí vai. O que precisamos ter é a maior parte da variância na direção apontada por W. E a variância dos dados é máxima na direção dada por W, correto. Nessa alternativa temos a definição mais básica da composição da variância, pois a maior parte delas é dada pela direção W, ou seja, a variância dos dados é máxima na direção dada por W observações,
ser máxima, não significa ser total, mas significa que dentre um conjunto de dados a maior parte deles estará na direção apontada por W. Para essa alternativa calhou aquela máxima de marcar a mais correta e a alternativa se enquadra nesse quesito, sendo, portanto, o nosso gabarito. Gabarito, letra I. Auditor Federal de Controle Externo, TCU, Controle Externo, Auditoria Governamental. As duas principais abordagens presentes na redução de dimensionalidade são a. Projeção e aprendizado manifold. b. Teste e validação. c. Aprendizado supervisionado e não supervisionado. d. Matriz de confusão e análise de erro. e. Regressão linear e regressão logística. Resolução: a. Projeção e aprendizado manifold. Correto. A redução de dimensionalidade trabalha com duas abordagens principais, projeção e aprendizado manifold. A projeção consiste no fato de termos dados de treinamento que não se dispersam de forma uniforme, isso gera uma dimensão muito grande, porém uma coisa é fato, todos esses dados ficam próximos ou mesmo inseridos dentro de um espaço menor. Assim, a projeção permite que projetemos as instâncias de treinamento de forma perpendicular, reduzindo a dimensão de um modelo, por exemplo de 3D para 2D. A abordagem de aprendizado manifold trabalha, basicamente, da seguinte forma: você tem um conjunto X-dimensional. Um manifold é uma parte, um pedaço, um trecho de X, ou seja, é como se buscasse uma dimensão Y dentro de X e fizesse análise naquele trecho. Esse trecho assemelhasse localmente a um hiperplano X-dimensional. B. Teste e validação. Errado. Teste e validação são processos em que pegamos um modelo e vamos verificar se o modelo é bom ou ruim. Por isso, é recomendado dividir o modelo em duas partes, uma parte maior para treinamento e uma parte menor para testes. C. Aprendizado supervisionado e não supervisionado. Errado. No aprendizado supervisionado temos um conjunto de treinamento que contém aquilo que preciso encontrar. Já no aprendizado não supervisionado não temos dados rotulados. D. Matriz de confusão e análise de erro. Errado. Uma matriz de confusão é onde podemos mensurar os erros. Essa matriz pode relatar para nós, por exemplo, falsos positivos e falsos negativos. A análise de erro nos permite verificar os tipos de erros que o modelo comete. E. Regressão linear e regressão logística. Errado. A regressão linear tem a missão de analisar para fazer estimativas baseado em uma série de dados. Pode ser utilizada em modelos lineares. A regressão logística pode estimar a probabilidade de uma instância qualquer pertencer a uma classe específica. Gabarito, letra A. Auditor Federal de Controle Externo, TCU, Controle Externo, Auditoria Governamental. São técnicas de redução de dimensionalidade, exceto a. Projeções randomizadas. b. Isomap. c. Escalonamento multidimensional. d. Gradiente descendente. e. Distributed Stochastic Neighbor Embedding. Resolução: a. Projeções randomizadas. Correto. É um algoritmo de redução de dimensionalidade que projeta os dados em um espaço de baixa dimensão. b. Isomap. Correto. Cria um gráfico que une cada uma das instâncias em seus vizinhos mais próximos e assim reduz a dimensionalidade trabalhando para preservar as distâncias entre as instâncias. C. Escalonamento multidimensional. Correto. Procura preservar as distâncias entre as instâncias e com isso ele reduz a dimensionalidade. D. Gradiente descendente. Errado. Esse algoritmo é utilizado para otimização genérica. Aplicamos esse algoritmo quando a intenção é trabalhar com uma redução de custos, por exemplo. E. Distributed Stochastic Neighbor Embedding. Correto. A redução de dimensionalidade acontece ao tentar manter instâncias que são semelhantes próximas e as não semelhantes longe. Gabarito, letra D. Auditor Federal de Controle Externo, TCU, Controle Externo, Auditoria Governamental. Uma das principais abordagens quando se trata de redução de dimensionalidade é a análise de componente principal, PCA. Sobre essa abordagem marque a alternativa correta. A.
é utilizada para decompor um conjunto de componentes ortogonais em um conjunto de dados multivalorados. B. É possível projetar os dados em um espaço único enquanto dimensiona cada componente para variação da unidade utilizando o parâmetro opcional Viten igual true. C. Centraliza e dimensiona os dados de entrada para cada recurso antes de aplicar a decomposição de valores singular, SVD. D. Uma das limitações dessa abordagem é não suportar o processamento em batch, pois esse tipo de processamento requer que todos os dados a serem processados estejam na memória principal. E. O objeto PCA não fornece uma interpretação probabilística do PCA que pode dar uma probabilidade de dados com base na quantidade de variação que ele explica. Resolução A. É utilizada para decompor um conjunto de componentes ortogonais em um conjunto de dados multivalorados. Errado. Aqui temos uma famigerada inversão de conceitos. O PCA é utilizado para decompor um conjunto de dados multivalorados em um conjunto de componentes ortogonais. Esses componentes ortogonais explicam uma quantidade máxima de variação. B. É possível projetar os dados em um espaço único enquanto dimensiona cada componente para variação da unidade utilizando o parâmetro opcional Viten igual true. Correto. Para responder essa alternativa vamos recorrer à documentação do scikit-learn, que nos diz: o parâmetro opcional Viten igual true torna possível projetar os dados no espaço singular enquanto dimensiona cada componente para variação da unidade. Isso é frequentemente útil se os modelos ajustados fizerem suposições fortes sobre a isotropia do sinal. Este é, por exemplo, o caso para suporte vector machines com o kernel RBF e o algoritmo de agrupamento Cummins. C. Centraliza e dimensiona os dados de entrada para cada recurso antes de aplicar a decomposição de valores singular, SVD. Errado. O PCA centraliza os dados de entrada, isso é um fato. Porém, ele não dimensiona esses dados antes de aplicar a SVD. D. Uma das limitações dessa abordagem é não suportar o processamento em batch, pois esse tipo de processamento requer que todos os dados a serem processados estejam na memória principal. Errado. Ao contrário do que afirma acima, uma das limitações do PCA é o fato dele suportar apenas o processamento em batch. Esse processamento pede que todos os dados que serão processados estejam na memória principal. E o objeto PCA não fornece uma interpretação probabilística do PCA que pode dar uma probabilidade de dados com base na quantidade de variação que ele explica. Errado. Pelo fato de dar uma probabilidade de dados com base na variação explicada é que o objeto PCA fornece uma interpretação probabilística do PCA. Alternativa, portanto, incorreta. Gabarito, letra B. 2021, Auditor Federal de Controle Externo, TCU, Controle Externo, Auditoria Governamental. O processo utilizado para diminuir a quantidade de dimensões de um conjunto de dados para que se tenha uma visão mais encorpada de um conjunto de treinamento de alta dimensão é denominado de A. Técnicas de regularização. B. Otimização de hiperparâmetros. C. Redução de dimensionalidade. D. Análise de sentimentos. E. Separabilidade de dados. A. Técnicas de regularização. Errado. As técnicas de regularização é uma das maneiras que utilizamos para reduzir o overfitting. B. Otimização de hiperparâmetros. Errado. Chamamos de otimização de hiperparâmetros o processo de localizar e configurar os hiperparâmetros, que resultará no melhor desempenho do modelo testado. C. Redução de dimensionalidade. Correto. Geralmente, quando vamos analisar um conjunto de dados iremos encontrar conjunto de dados gigantes. Agora, imagine que há conjuntos de dados que podem ter 2, 3, 4, 40, 100 dimensões e por aí vai. Analisar os conjuntos com 2 ou 3 dimensões é o que se busca, pois assim poderemos eliminar dados que não fazem sentido ou não mostram informações. Por isso, quando aplicamos a técnica de redução de dimensionalidade, estamos, de certa forma, procurando analisar dados que são mais importantes para o conjunto. Por isso, reduzir o número de dimensões para 2 ou 3 possibilita representar uma visão condensada de um conjunto de treinamento de alta dimensão em um grafo e, muitas vezes, obter algumas informações reveladoras ao detectar visualmente os padrões, como os clusters.
Assim, reduzir a dimensionalidade de um conjunto de dados nos permite aliviar aquilo que é chamado de maldição da dimensionalidade, que é o fato de termos um conjunto com alguns milhares de dados. D. Análise de sentimentos. Errado. A análise de sentimentos consiste no fato analisar os sentimentos das pessoas em relação a entidades, eventos e suas propriedades, dentre outras coisas. E. Separabilidade de dados. Errado. A separabilidade de dados consiste, em basicamente, dividir o conjunto de dados em duas partes, uma parte para treinamento e outra parte para teste. A maior parte dos dados é utilizada para treinar o modelo no intuito de auxiliá-lo a aprender a reconhecer padrões. Vamos, a partir de uma situação hipotética, entender como isso funciona. Suponha que criamos um modelo para identificar imagens de leão. Quando estamos treinando o modelo, vamos passando para ele algumas imagens. Entregamos a ele uma imagem com uma foto de um leão e afirmamos para ele: isso é um leão. Passamos outra e falamos: isso não é um leão. Vamos repetindo esse processo. Suponha também que nosso conjunto de dados possui 1,000 imagens, que é bem pequeno. Vamos separar 75%, ou seja, 750 imagens para treinar nosso modelo. Quando ele estiver bem treinando, podemos utilizar os outros 25% para testar o modelo e ver qual o seu nível de acurácia, ou acerto. Por esse motivo, é que utilizamos a maior parte dos dados no processo de treinamento. Após o processo de treinamento do modelo, aplicamos, enfim, o teste. Agora, vamos saber qual foi a efetividade do treinamento. O teste entra em cena para verificar se as previsões feitas pelo modelo de treino estão com uma boa taxa de acerto. Gabarito, letra C. Auditor Federal de Controle Externo, TCU, Controle Externo, Auditoria Governamental. Sobre a redução de dimensionalidade, julgue as afirmativas a seguir. Primeira, mesmo que se aplique a redução de dimensionalidade em um conjunto, os dados sempre permanecem intactos, ou seja, mesmo reduzindo a quantidade de dimensões não haverá perda de informações. Segunda, reduzir a dimensão de um conjunto de dados pode acelerar o seu treinamento, porém o seu desempenho pode não ser tão eficiente. Terceira, a redução de dimensionalidade permite uma melhor visualização dos dados. Estão corretas as afirmativas A, segunda e terceira. B, primeira e terceira. C, primeira e segunda. D, segunda apenas. E, terceira apenas. Primeira, mesmo que se aplique a redução de dimensionalidade em um conjunto, os dados sempre permanecem intactos, ou seja, mesmo reduzindo a quantidade de dimensões não haverá perda de informações. Errado. Há quem diga que usar a palavra sempre é muito forte. Quando reduzimos a dimensão de um conjunto poderá haver perda de informações, ou seja, os dados não ficam intactos sempre. Pode acontecer de ter vezes de não haver perda dos dados, o que é raro, assim como pode haver vezes, o mais comum, que haja perda de alguns dados. Quando aplicamos a redução de dimensionalidade, podemos acelerar o desempenho do modelo, porém ele não fica tão eficiente. Segunda, reduzir a dimensão de um conjunto de dados pode acelerar o seu treinamento, porém o seu desempenho pode não ser tão eficiente. Correto. Se reduzirmos a quantidade de dimensões de um modelo, ou seja, termos menos dados para treinar, o modelo terá o seu treinamento acelerado? Acredito que sim, a velocidade de treinamento dos dados é mais rápida. Porém, quando a redução de dimensionalidade poderemos perder alguns dados, por esse motivo é que o desempenho do modelo não é tão eficiente. Terceira, a redução de dimensionalidade permite uma melhor visualização dos dados. Correto. Essa é uma das benesses de se reduzir a quantidade de dimensões de um modelo. Quando temos menos dados, visualizá-los se torna mais fácil. Por isso, aplicar a redução de dimensionalidade permite uma melhor visualização dos dados, o que pode ser chamada, também, de data vis. Estão corretas, portanto, as afirmativas segunda e terceira. Gabarito, letra A.